Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast à mesa e hoje nós vamos estar falando sobre maternidade. E eu quero começar com uma pequena historinha. Era um domingo e a família foi toda no culto de manhã e eles ali cultuaram a Deus e depois se uniram para almoçar juntos na casa da vovó, com os primos, os outros tios, alguns convidados. E Mateus, ali que tinha 8 anos, era um menino bem agitado. A mãe ali sempre orientando as boas maneiras de como se portar na mesa, do que ele precisava esperar que ela ia colocar o suco. E daqui a pouco ele, na ansiedade, não aguentou, a mãe serviu os demais irmãos e pegou o suco, foi se servir e derramou suco para todo lugar da mesa, molhando a toalha limpinha da vovó e também ali sujando seus priminhos. E Ana, naquele momento, ao ver todos os olhares se voltando para ela, repreendeu ele energicamente e disse: Mateus, você não presta atenção em nada que eu falo? Você não compreende? Você não me entende? E assim passou. E depois do dia, no final do dia, Mateus chega na sua mãe e pergunta: Mamãe, eu sou burro? E ela parou e analisou que aquela pergunta talvez pudesse ter vindo da situação que ocorreu mais cedo, quando ela falou a ele que ele não compreendia nada. Você conhece alguma Ana ou em algum momento você mesmo foi essa Ana? Eu falo por mim em muitos momentos, às vezes em lugares públicos, em lugares com plateia, nós nos pegamos analisando o que os outros estão pensando e não sobre o como eu devo educar o meu filho, o que é melhor para o meu filho. Existe hoje, transformaram hoje, na verdade, a maternidade em um palco, onde tem muitos olhos ao nosso redor, analisando como o nosso filho está fazendo, agindo, e isso remetendo a se você é uma boa mãe ou uma má mãe. Mas Ana, ela não era uma má mãe. Ana era uma mãe assustada, ali com tantos olhares, com aquela plateia, que sem querer ela deixou aquele momento tomar a atitude dela, entrar nela de maneira com que ela agisse, pensando não no seu filho, mas naqueles olhares de julgamento. E muitas vezes nós também nos pegamos assim. A maternidade performática, o que os outros pensam de mim. Principalmente quando nós somos mulheres líderes. Eu sou psicóloga e algumas vezes eu já ouvi assim: e é filha de psicóloga, ou é psicóloga. Então, como se o meu filho tivesse que ser perfeito por ser filho de psicólogo ou por ser filho de pastora, Ele é normal, ele é uma criança e, como toda criança, esse período é de nós ensinarmos. Ele vai errar, ele vai se irritar, ele, por mais que ele tenha os momentos dele de oração, de devocional, que eu ensino e cultivo aqui em casa, ele tem atitudes que às vezes ele tá com raiva, ele quer brigar, ele vai discutir com um amiguinho. Então nós temos que entender e educarmos os nossos filhos sem se preocupar tanto com esse olhar julgador das outras pessoas. E é incrível pensar que muitas vezes o que significam essas pessoas para nós? Muitas vezes nada, são pessoas irrelevantes às vezes na nossa vida, enquanto o seu filho é a pessoa mais importante da sua vida. Então, por que agir pensando em agradar pessoas que não fazem parte da sua vida, da tua família, da tua história, do teu dia a dia? E muitas vezes ali magoar, ferir uma criança que é tão importante para você e pela qual você é responsável na formação dela.
Então, se você em algum momento agiu assim como Ana, como eu já agi como Ana, eu não quero te trazer culpa, peso, medo, mas eu quero te trazer um novo olhar, uma nova reflexão, para que você realmente coloque a prioridade no lugar certo, o olhar certo com o seu filho, com a tua maternidade, e entender que assim como nós temos problemas, os outros também têm, inclusive aqueles que estão nos julgando. A vida de ninguém é perfeita e você não precisa se mostrar perfeita, porque você é uma excelente mãe. Você tem feito o seu melhor. Com tudo que você já viveu, tenho certeza que você se superou em termos de toda a educação que você já teve, o afeto que você recebeu. Nós sempre tentamos melhorar e fazer melhor. Talvez feridas que nós já sentimos e mesmo assim nós ressignificamos para poder dar uma vida melhor para os nossos filhos, para poder agir melhor. Então não se cobre tanto, não se cobre tanto. Você está fazendo o seu melhor. E Deus não errou quando Ele escolheu você para ser mãe do seu pequeno ou da sua pequena. Ele sabia que Ele podia confiar em você e que você seria a melhor mãe que o teu filho ou filha poderia ter. Então, quando o seu filho estiver fazendo uma birra no supermercado, não pense o que as pessoas estão pensando de mim, mas sim o que está passando emocionalmente com o meu filho. Quando o seu filho te responder de uma maneira que você não goste, não pense no tamanho da plateia, mas haja de acordo com o que você acha que é melhor para a educação dele. Eu não estou falando aqui de não ensinar, de não dar limites, porque tudo isso é necessário. Eu atendo diversas mulheres e homens, né, que às vezes vêm relatar que não se sentiam amados porque podiam fazer o que quisessem. Então, o limite é uma forma de a criança também se sentir segura e amada. Se você não der limite, muitas vezes com medo de desagradar o teu filho, a percepção dele é que ele não está seguro e que ele não é amado. Então você sim deve amar e educar. Mas assim, não haja mais de acordo com o que estão pensando de mim, ou o que vão pensar, ou o tamanho da plateia, mas sim o que é o melhor. Eu, como educadora, como mãe, o que é o melhor? Qual é a melhor atitude e correção nesse momento para o meu filho? Existe um psicólogo britânico que chama John Bowlby, que fez vários estudos, né, ali na primeira infância com crianças, e ele fala sobre quando a criança tem um apego, ela tem uma mãe que ela sabe, uma família onde ela sabe que ela pode errar, pode fazer algo errado e mesmo assim ela não vai perder o amor, que isso gera segurança. Por outro lado, existem as crianças que têm um apego inseguro. Que é o que significa isso? Que o apego, o amor, o cuidado é condicional à sua atitude. Então, muitas vezes, uma mãe que educa para a plateia, por exemplo, ela tem um comportamento no privado e um comportamento no público. E isso gera uma inconsistência. A criança, às vezes, não sabe como agir, porque tem horas que a mãe vai rir de algo e tem horas que da mesma situação, em outro lugar, ela vai ficar agressiva, vai xingar, vai ofender, e isso gera insegurança. E a criança cresce achando que ela tem que fazer o que os outros esperam para poder ser amada. Você não precisa ser uma mãe perfeita, porque não existe perfeição. Você pode ser uma mãe que erra, que pede desculpa, que se corrige, que por diversas vezes vai ter que refazer a rota. Eu muitas vezes tentei algo, não deu certo com meu filho, tive que tentar de outra maneira e fui achando um modelo de maternidade que fosse bom, e é natural isso. Mas eles têm que entender que o nosso amor não é condicionado ao que eles fazem, ao erro ou ao acerto.
e eles sim têm consequências pelas atitudes, mas independente do erro ou do acerto, o amor é um amor seguro. Eles têm um porto seguro, um lugar de segurança que sou eu e você na vida deles. Agora eu preciso falar sobre algo que muitas vezes é mal interpretado e traz confusão para nós mães, principalmente mães cristãs, onde muitas vezes nós escutamos que quem acolhe não dá disciplina, ou ao mesmo tempo, se você for disciplinar, você não pode acolher. Disciplina e acolhimento não são opostos e podem vir junto. Então eu vou te dar um exemplo. Seu filho jogou algo no chão com raiva. Uma mãe que só disciplinaria, ela vai brigar com ele e dar ali um castigo, uma punição. Por outro lado, nós temos um pai que pode não fazer nada, uma mãe que vai não fazer nada, só falar assim, tadinho, que ele tá com raiva, aconteceu tal coisa, e ela não está disciplinando. Ou você pode acolher, eu entendo que você está com raiva, mas não é permitido jogar os brinquedos dessa maneira no chão. Você não pode estragar ou não cuidar bem das suas coisas. Mas senta aqui, me conta o que aconteceu. Então você pode validar, pode mostrar para ele que é normal, que nós temos emoções, que nós também sentimos raiva, né? Mas que isso não permite com que ele aja como ele quiser. Ele tem que controlar as emoções, né? E que ele tem em você um porto seguro para conversar sobre o que ele está sentindo. Como é importante nós temos alguém onde nós podemos contar. Sabe, por diversas vezes aqui, às vezes o Davi chegou irritado, ou ele estava fazendo birra, sabe, estava me tratando de um jeito ruim. E às vezes eu sentei com ele, filho, o que está acontecendo? O que aconteceu? E às vezes foi algo na escola, que ele se sentiu rejeitado, que se sentiu triste. Então nós estamos ensinando os nossos filhos a lidar com as emoções dele. Eles ainda não sabem, nós que somos adultos ainda não sabemos muitas vezes como reagir e agir em algumas situações que somos maltratados, rejeitados, ironizados. E às vezes eles, ali no ambiente de escola ou em qualquer outro ambiente, pode ter tido uma situação difícil e que muitas vezes, ao não saber chegar e conversar, abrir o coração, isso vai em forma de agressividade, de violência ou de alguma birrinha, de alguma manha. E às vezes nós temos que ter esse discernimento do que está acontecendo por trás desse comportamento. Reforço, não é sobre não dar a disciplina, não é sobre não dar a consequência, não é sobre não ensinar que não se pode falar dessa maneira com você, que não pode jogar o brinquedo no chão, mas é sobre também entender o que está acontecendo no mundo das emoções do seu filho. E eu acho isso tão incrível na maternidade, sabe? Porque muitas vezes a gente fica assim, é certo, é errado, o que eu faço? Meu Deus do céu. Não sei você, mas eu por diversos momentos ali na maternidade, às vezes na escola, uma briga que você fica assim, meu Deus, ensino ele se defender ou falo para ele não se defender e daí o outro pega no pé, né, e bate. Então assim, eu tenho filho menino. E uma coisa que acontece às vezes é briga, né? E qual é o limite ali do ensinar a se defender ou não ensina a se defender? Então eu costumo trazer assim que nós temos que aprender a calibrar, né? Assim como no carro, acelerar não é errado, mas se você acelerar acima da velocidade permitida, aquilo que era certo se torna errado. Então, muitas vezes nós vamos ter que ensiná-los a calibrar. Então, eu acredito que eu tenho que ensinar meu filho a se defender para ele não virar um saco de pancada. Mas tem momentos que eu tenho que parar e pensar se
tá acontecendo direto isso dele se defender e de ter uma briga, será que ele está só se defendendo ou será que a agressividade virou uma resposta para tudo? Então nós temos que ir calibrando. Já teve vezes dele falar assim, mas você me ensinou a me defender. E eu tenho que explicar, não, mas isso você não se defendeu. Se a pessoa falou algo com você e te ofendeu, você não vai partir para briga. É diferente de alguém se vir bater em você, você revidar ou você se defender, de alguém te ofender com palavras e você ir lá e dar um soco. Então, nós temos que ir calibrando, ó, né? Aqui você pode ir, não, opa, foi demais. Então, a maternidade nós vamos ensinando. Vai até um pouquinho mais, agora freia, para. Então, é sobre calibrar. E aqui é entender que vínculo sem a disciplina, na verdade, é um abandono velado, sabe? Muitas vezes aquela preguiça, a negligência em corrigir, em educar, porque gasta tempo, energia, um investimento que nós fazemos na vida dos nossos filhos, assim como também uma disciplina sem o vínculo é apenas controle. Então nós temos que ter esse equilíbrio para que nós também possamos ensiná-los a ser crianças equilibradas. Jesus deu a face, né? E ensinou a dar a outra face, mas ao mesmo tempo ele, quando precisou, virou a mesa, deu chicoteada em quem estava fazendo algo errado ali. Então nós temos que entender que em alguns momentos nós vamos educar nossos filhos, sim, você não vai aceitar tudo, mas também nós vamos entender o que está acontecendo. Você não está criando um cordeiro para aceitar tudo de todo mundo e virar um saco de pancada, mas você também não está criando um touro que vai sair quebrando tudo. Então, calibrar é muito importante. Esse equilíbrio se faz totalmente necessário na educação dos nossos filhos, para não ser aquela criança melindrosa que não vai saber resolver os seus próprios problemas, porque a mãe toma frente de tudo, a mãe resolve tudo, a mãe, né? Então você vai sim ensiná-lo a se defender, ensiná-lo a ter proatividade em algumas coisas, mas também não vai ensiná-lo a ser inconsequente, aquela criança que vai fazer mal para os outros. Então nós precisamos estar ali, né, falando, opa, foi demais, vem para cá. Esse é o nosso papel, de dar direção para os nossos filhos. E antes de encerrarmos, eu quero falar agora com você de mãe para mãe. Quantas vezes, né, eu atendo às vezes nas mentorias e pergunto, e muitas vezes nós, ao refletirmos, vemos padrões que se repetem. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que nós jurávamos para nós mesmos que jamais iríamos repetir. E a psicologia nos ensina isso, fala sobre scripts familiares, né? Que muitas vezes nós vamos reproduzindo, porque o nosso cérebro, né, aprendeu aquilo e nós vamos reproduzindo comportamentos que nós aprendemos. Então, só que Salmo 139 diz que Deus nos conhece e Ele quer restaurar nossa identidade e nos fazer novo. Nós podemos ser uma mãe de acordo com os padrões do céu e não de acordo com o padrão do que nós tivemos. E não que nossas mães foram ruins, mas Deus tem um desenho para nós, algo novo sobre as nossas vidas, e você pode viver essa maternidade segundo o coração de Deus, porque o Espírito Santo está do nosso lado todos os dias. Tem situações que eu também não sei como agir e eu vou para os pés de Jesus. Me ensina, Deus, o que eu faço, como ajo, o que eu vou agora aconselhar, eu vou corrigir, o que eu vou fazer.
Não tem ninguém melhor para você. Se você talvez assistir internet, procurar livros, vai ter quem fale, faz isso, e o outro que vai falar completamente o oposto, e cada um com uma linha teórica para te dar respaldo. Mas existe um que não erra, porque ele conhece você e ele conhece o seu filho ou a sua filha de um jeito único, e ele sabe o que vai dar certo para vocês. E essa pessoa é o Espírito Santo. Então convide ele para entrar no teu coração, entrar na tua família e mudar a história da tua vida, a história da vida dos teus filhos e da tua família, porque não tem ninguém que se importa mais com você do que ele, e ele sempre está disponível para você. Que Deus abençoe você. A minha oração é que esse vídeo possa tocar teu coração, abençoar a tua vida, que seja útil para você. Se você foi tocada por esse vídeo, comenta aqui, compartilhe com alguma mãe que possa ser abençoada com esse conteúdo, e que Deus possa derramar da graça do amor dele sobre a sua vida e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Até a próxima.